Olá, muito bom dia, seja bem-vindo. Estamos no ar a partir de agora com o Jornal da Manhã, segunda edição. Hoje é segunda-feira, dia 28 de janeiro de 2019. As buscas por vítimas e sobreviventes do rompimento da barragem Mina do Feijão, da mineradora Vale, foram retomadas agora de manhã em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Até agora, 58 mortes e 305 desaparecidos já foram confirmados. Nesse quarto dia de buscas, 136 militares de Israel já estão reforçando os trabalhos de resgate. Ao longo dessa edição, a cobertura completa sobre essa tragédia em Minas Gerais e também outros destaques. O presidente Jair Bolsonaro passa por cirurgia em São Paulo para retirada da bolsa de colostomia e religamento do intestino. Larissa Coelho. A previsão é que Bolsonaro permaneça internado por pelo menos 10 dias. Ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, é submetido a uma angioplastia após sofrer princípio de infarto. Eduardo Paes estava em Campinas, no interior de São Paulo, e foi levado ao Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo. Tornado deixa ao menos 3 mortos e mais de 170 feridos em Cuba. O presidente Miguel Díaz-Canel percorreu as ruas de Havana durante a madrugada para supervisionar os trabalhos de resgate. O Ministério da Educação divulga hoje o resultado do SISU. Informações com Natasha Mazaro. São ofertadas mais de 235 mil vagas em 129 instituições públicas de todo o país. Neymar sofre nova fratura no 5º metatarso do pé direito. A lesão é menos grave do que a sofrida em 2018, pouco antes da Copa do Mundo da Rússia, mas uma cirurgia não está descartada. Nicolás Maduro rejeita o ultimato de países europeus e diz que está aberto ao diálogo com Juan Guaidó. Informações com Marcela Lorenzetto. Em entrevista à CNN turca, o presidente venezuelano declarou que o opositor Juan Guaidó está violando a Constituição do país e negou que vá convocar novas eleições. São destaques desta segunda-feira. O Jornal da Manhã, segunda edição, começa agora. O estado de Roraima teme ficar sem energia elétrica por retaliação da Venezuela. Reportagem que vem de Brasília, Levi Guimarães. A crise política e humanitária da Venezuela, com o governo Nicolás Maduro pressionado pela comunidade internacional, pode acabar afetando o estado de Roraima. A região é a única que não é abastecida pelo Sistema Interligado Nacional de Energia Elétrica. Com isso, a maior parte da população recebe eletricidade do governo venezuelano por meio da hidrelétrica de Guri. O estado teme que o país vizinho desligue o sistema por retaliação ao governo brasileiro. Além da estatal venezuelana, Roraima conta com apenas algumas hidrelétricas locais. Segundo o vice-presidente general Hamilton Mourão, o plano é abastecer essas usinas. O plano de contingência são as termoelétricas que existem lá, né? Aí teria que abastecer mais essas termoelétricas com óleo. Tá? Outra preocupação dos roraimenses é o aumento da quantidade de imigrantes vindos da Venezuela. O número já alto vem inchando escolas e centros de saúde, além de causar mais insegurança nas ruas e limitar investimentos do governo local. Segundo o vice-presidente Mourão, o governo federal está preparado para esse movimento. Nós estamos recebendo todo mundo lá, né? O pessoal do Exército está desdobrado lá, nós montamos um campo, né, de acolhimento com todas as normas internacionais, outras organizações também estão participando, então tem condições, né? Estão entrando em torno de 400, 500 pessoas por dia lá. Desde 2011 está parada uma obra que constrói uma linha de transmissão da hidrelétrica de Tucuruí, no Pará, até Boa Vista, o que incluiria Roraima no sistema nacional. O empreendimento não avança por conta de pendências judiciais, como explica o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires. Vendo isso, o presidente Temer, no final do ano passado, chamou uma licitação para construir uma térmica de 250 megawatts em Roraima. Esse leilão deve ocorrer em maio, mas uma térmica dessas demora 6, 7, 1 ano para ser construída. Não vai resolver o problema de curto prazo. A solução definitiva só virá com a construção de uma linha para integrar Roraima ao Sistema Integrado Nacional. Essa linha não foi construída ainda porque parte dela passa numa reserva indígena e a questão ambiental não está permitindo a construção dessa linha. No final do ano passado, a Venezuela já ameaçou cortar o fornecimento de energia, afirmando que Roraima tinha uma dívida não paga com a estatal do país. De Brasília, Levi Guimarães.
Agora são 10h09 e o presidente Jair Bolsonaro está sendo operado agora aqui no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A gente vai até lá. O repórter Thiago Muniz acompanha tudo, tem as últimas informações. Bom dia para você, Thiago. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos. Já dura mais de 3 horas a cirurgia da retirada de bolsa de colostomia. Retirada de bolsa de colostomia e reconstrução do trânsito intestinal de Jair Bolsonaro. O procedimento está sendo realizado no Hospital Israelita Albert Einstein desde as 6h30 da manhã e a expectativa é que ele dure de 3 a 4 horas. Portanto, nós estamos já se aproximando desse prazo inicial estimado. A gente aguarda uma comunicação da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, então estamos já dentro desse prazo final esperado. O presidente da República se internou na manhã de domingo, quando passou por exames e avaliação clínica. Ontem, Bolsonaro divulgou um vídeo nas redes sociais em que falou das atividades dos últimos dias, primeiro sobre a passagem dele e da equipe de governo pelo Fórum Econômico Mundial. Retornamos da Davos, então, na madrugada de sexta-feira, e depois do almoço, aquela barbaridade lá em Brumadinho, Minas Gerais. Algo que afeta a todos nós e nós somos solidários aos familiares das vítimas. Ouvimos aí o presidente falando a respeito do rompimento da barragem em Brumadinho. Ele classificou o ocorrido como uma barbaridade e algo que afeta a todos os brasileiros. A recuperação deve durar 10 dias. Nos primeiros 2, o presidente deve ficar em repouso absoluto. Depois disso, Bolsonaro reassume as funções de presidente da República e, se quiser, pode despachar de um gabinete que foi montado aqui no Hospital Albert Einstein. Como eu disse, Brown, a gente está num compasso de espera. A expectativa é que por volta do meio-dia nós tenhamos um pronunciamento do porta-voz da presidência, Otávio do Rego Barros, que deve passar as informações. A expectativa é que nós tenhamos sempre 2 briefings à imprensa à medida em que o presidente permaneça aqui no hospital, um por volta do meio-dia e outro pelo fim da tarde. Da região do Morumbi, nós voltamos aos estúdios. Vitor. Ok, Thiago, obrigado pelas informações. A gente tem mais um trecho da fala do presidente Jair Bolsonaro, que divulgou esse vídeo ontem nas redes sociais. Vamos acompanhar. Passamos uma semana em Davos, em contato aí com chefes de Estado, economistas, empresários do mundo todo. No meu entender, foi um sucesso. Tenho certeza. É que ele se despediu, né? Gostam do Brasil. O Brasil será uma grande nação, com toda certeza. Bom, aí então a palavra do presidente Jair Bolsonaro. E para a gente tentar entender melhor esse procedimento que está sendo feito nesse momento aqui no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, a gente tem uma reportagem explicando como funciona a retirada da bolsa de colostomia. Nicole Fusco. A cirurgia a qual o presidente Jair Bolsonaro será submetido tem como objetivo refazer o trânsito intestinal do presidente e retirar a bolsa de colostomia, que ele usa há 4 meses. Essa é a 3ª cirurgia de Bolsonaro desde que ele levou uma facada em setembro do ano passado, durante um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais, quando ainda era candidato à presidência. A reconstrução do trânsito intestinal ocorre por meio de uma sutura, ou seja, costura da parte do intestino grosso que está exteriorizada na parede lateral do abdômen, com aquela que ainda está dentro da cavidade abdominal. O médico Fábio Guilherme Campos, integrante da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, dá mais detalhes do procedimento. Esta bolsa de colostomia é a parte proximal do intestino e tem a parte distal que está dentro da cavidade abdominal dele, fechado. Então ele vai abrir a barriga, vai soltar essa bolsa de colostomia da parede abdominal e vai pegar a parte do intestino que está dentro do abdômen e vai suturar uma na outra. É como se eu tivesse um cano que estivesse interrompido, cortado, e eu vou juntar uma boca do cano na outra boca do cano. É mais ou menos isso. Segundo Campos, embora essa seja uma cirurgia de médio porte, ela pode apresentar complicações. Ela não é uma cirurgia simples, não é uma cirurgia complicada, de grande risco, mas ela tem um risco intrínseco. Esse risco intrínseco está caracterizado na possibilidade de uma deiscência é a abertura da sutura do intestino que ele vai fazer. Sérgio Naas, professor de cirurgia geral e de cirurgia emergencial da Universidade de São Paulo, estima o risco da cirurgia. Esse risco vai diminuindo à medida que você tem o paciente em condições boas. Ele existe,
mas ele é pequeno, é menor do que 2, 3% em mãos tecnicamente bem preparadas. De acordo com os médicos, a cirurgia terá sido bem sucedida quando o intestino do presidente Jair Bolsonaro voltar a funcionar normalmente, o que deve ocorrer entre o 3º e o 5º dia após a intervenção cirúrgica. À medida que o quadro intestinal apresentar evolução, a dieta vai deixar de ter restrições, como explica a Naas. À medida que você puder oferecer água para ele vai começar a ingerir líquidos e ele vai começar a ter sinal que o intestino está funcionando. Primeiro ele elimina flatos, depois ele vai ter uma evacuação líquida e aí, à medida que isso ocorre, você vai progredindo a oferta da dieta. Você dá um pouco mais de alimento na forma agora pastosa e vai vendo a aceitação do organismo e do doente. Embora pretenda despachar de dentro do hospital depois dos 2 primeiros dias da cirurgia, a recuperação total do presidente deve levar de 3 a 6 meses, segundo Naas. Tem tudo para ter uma vida absolutamente normal. Em relação a ganho de peso, absorção, atividade física, tem tudo para voltar ao normal num espaço de 3 a 6 meses. Não é a normalidade em relação a só a alimentação, mas sim as condições físicas do paciente. Enquanto o presidente Jair Bolsonaro estiver de repouso total, o vice, general Hamilton Mourão, ficará no comando do país. As maiores estatais do Brasil podem perder até 380 bilhões de reais em processos judiciais ou administrativos. A Petrobras, por exemplo, já separou 24 bilhões e 200 milhões de reais para pagar ações que considerava irreversíveis. A soma de todos os processos contra a petroleira chega a 208 bilhões e 600 milhões de reais. Um deles, na Justiça Trabalhista, pode tirar 22 bilhões de reais do caixa da empresa. Eletrobras, Correios, BNDES, Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal também correm o risco de perder bilhões de reais na Justiça. As eleições na Câmara e no Senado abrem a disputa por 682 vagas. Os cargos para abrigar aliados estão entre os atrativos para a disputa pelo comando das duas casas prevista para esta sexta-feira. Excluídos os servidores concursados, são 485 cargos de confiança na Câmara e 197 no Senado. As vagas oferecem salários que variam entre R$ 2.500 e R$ 19.900. O Ministério da Justiça e Segurança Pública nega a omissão no caso Jean Willis. Dizendo temer pela própria vida, o deputado anunciou que vai desistir do mandato e morar no exterior. Sob o comando de Sérgio Moro, a pasta rebateu em nota ter havido omissão das autoridades constituídas e informou que a Polícia Federal abriu diversos inquéritos em 2017 e no ano passado para investigar ameaças feitas contra o parlamentar. Um dos autores foi preso. O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, foi internado aqui em São Paulo. Quem tem detalhes é o Rodrigo Viga. O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, foi internado às pressas neste domingo no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Paes sentiu fortes dores no peito quando estava em Campinas. Havia suspeita de infarto. Ele foi levado para o Albert Einstein, onde passou por uma bateria de exames e foi obrigado também a fazer um cateterismo. O estado de saúde dele é estável, mas inspira cuidados, até porque a rotina de Eduardo Paes não é das melhores. Dorme pouco, trabalha muito, é fumante e não se alimenta bem. Segundo pessoas próximas, é uma verdadeira bomba relógio. O estresse aumentou também nos últimos tempos. No ano passado, perdeu o governo do estado do Rio de Janeiro na disputa em segundo turno para o até então desconhecido Wilson Witzel, que se tornou o governador do estado do Rio de Janeiro. E nos últimos dias foi alvo de denúncias do Ministério Público do Rio de Janeiro. E a Justiça acatou uma dessas denúncias, tanto que determinou o bloqueio de mais de 7 milhões de reais em bens do ex-prefeito do Rio de Janeiro. Ele é acusado de ter contratado serviço de emergência para a área da saúde na Jornada Mundial da Juventude em 2013, visita do Papa Francisco, sem a correta e devida licitação. Do Rio, Rodrigo Viga. E depois da tragédia em Brumadinho, a mineradora Vale tem um bloqueio de contas bilionário. Quem tem detalhes é a repórter Natasha Mazaro.
Decisões judiciais bloqueiam 11 bilhões de reais a Vale após tragédia em Brumadinho, Minas Gerais. No domingo, a Justiça Mineira acatou o terceiro bloqueio financeiro da empresa em razão do rompimento de uma barragem na última sexta-feira. O pedido foi feito pelo Ministério Público Estadual no valor de 5 bilhões de reais e tem o objetivo de garantir recursos para reparar os danos causados às pessoas atingidas pelo desastre. Em outra ação, também movida pelo MP, a verba de 5 bilhões de reais será para a reparação de danos ambientais e mais 1 bilhão de reais para atendimentos às vítimas. Além disso, a Vale recebeu 2 multas, uma aplicada pelo IBAMA no valor de 250 milhões de reais em razão do rompimento da barragem e outra pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais no valor de 99 milhões de reais após a tragédia. O prefeito de Brumadinho, Avimar de Melo Barcelos, também informou que o município irá multar a companhia em 100 milhões de reais. No sábado, o advogado-geral da União, André Mendonça, afirmou que a mineradora Vale é responsável pelo rompimento da barragem em Brumadinho e afirmou que a companhia poderá ser responsabilizada nas esferas civil, criminal e até administrativa. Responsável por isso, pelo risco do próprio negócio, é a empresa Vale do Rio Doce. O que nós precisamos ver nesse momento é aguardar as apurações, aguardar os levantamentos dos órgãos técnicos para verificar a extensão desse dano e como serão adotadas as medidas de responsabilidade. O advogado-geral disse que será difícil firmar um acordo com a Vale, como foi feito no caso de Mariana, já que a empresa é reincidente. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, disse que certamente existe um culpado pelo rompimento da barragem, mas que ainda é cedo para identificá-lo. Certamente há um culpado ou mais de um culpado e o Ministério Público precisa trabalhar de uma forma adequada, sem espetacularização, mas firmemente na busca dos responsáveis por essa tragédia. Sobre as penalizações, Raquel Dodge disse que o Ministério Público terá uma ação mais coesa e rígida após os aprendizados de Mariana. No sábado, a Procuradora-Geral da República visitou Brumadinho e acompanhou as instalações de um espaço da Vale que está funcionando como centro de apoio a atingidos e familiares. Bom, a tragédia em Brumadinho vai repercutindo pelo mundo, ganhou as manchetes dos principais jornais. O Alex Rufo está no Chile, vai acompanhando a repercussão desse caso, traz pra gente outras informações. Você, Alex. Nos últimos dias, o principal jornal daqui do Chile, El Mercúrio, deu grande destaque para o rompimento da barragem em Brumadinho e no último sábado saiu com a seguinte manchete: colapso de represa com resíduos minerais deixa mais de 200 desaparecidos no Brasil. O editorial comenta o desastre e da mesma maneira que os noticiários de TV deixam uma pergunta no ar: por que as sirenes que alertam os moradores da região sobre o perigo iminente não soaram? E explica que são as sirenes que desencadeiam o treinamento dos moradores no caso de acidente, para onde fugir, o que fazer, e esse é o protocolo. Se a sirene não toca, não há protocolo. E ainda que esse acidente acontece apenas 3 anos depois do desastre em Mariana, que provocou a maior tragédia ambiental do país. Aí os noticiários locais aproveitaram para repercutir novamente o acidente que aconteceu aqui no norte do país, na mina de São José, quando 33 trabalhadores foram soterrados em agosto de 2010. O que se comenta no noticiário é que São José era uma mina de pequeno porte, sem muita estrutura e que nesses casos o risco é maior. Então os trabalhadores recebiam salários maiores para compensar os altos riscos. Vejam que absurdo. O que não é o caso da Vale, que é uma mineradora global e uma das maiores do planeta. O resgate foi feito através da perfuração de um poço para conseguirem chegar até o local onde os trabalhadores estavam. Primeiro um pequeno túnel para passagem de alimentos e água e depois com um túnel de maior diâmetro para transportar uma cápsula com tamanho suficiente para trazer de um a um os trabalhadores de volta à superfície. O primeiro saiu 67 dias depois do desmoronamento e o último 2 dias depois. Esse foi o maior resgate nesse tipo de acidente.
A repercussão na época foi muito grande, com transmissão de TV ao vivo para o mundo inteiro, que assistiu passo a passo do trabalho de resgate para a retirada de todos os trabalhadores com vida. Uma operação muito bem sucedida por aqui e desastrosa no caso do rompimento da barragem de Mariana no Brasil. Em 2015, o acidente de Mariana deixou 19 mortos, danos sociais irrecuperáveis e o maior desastre ambiental do país. Cerca de 400 famílias ficaram sem casa e o trabalho para a reconstrução das residências atrasou e agora só deve ser concluído em 2020, 5 anos depois da tragédia. Então, aqui no Chile, embora os meios de comunicação não apontem os culpados do acidente da última sexta-feira, deixam bem claro que ficaram muitas perguntas sem resposta depois da tragédia de Mariana e que provavelmente o mesmo deve acontecer agora com o rompimento da barragem em Brumadinho. Alex Rufo, de Santiago, no Chile, para o Jornal da Manhã. Agora são 10h25, ainda falando sobre a tragédia em Minas, agora o comentário de Carlos Andreasa. Bom dia, Andreasa. Bom dia, povo do Jornal da Manhã. Uma breve reflexão sobre a tragédia de Brumadinho. O drama de uma barragem de rejeitos, especialmente no Brasil, se inicia com um projeto de engenharia a ser traído no futuro. Quando, no futuro, a demanda aumentar e a mineradora responsável autorizar um puxadinho. Sempre mal licenciado, essa é a regra no Brasil. Puxadinho que resolve o problema da armazenagem sobrecarregando o solo. Foi assim em Mariana, a barragem do Fundão. Barragem de rejeitos é cemitério dinâmico, vivo, uma vala que amanhã não será mais como hoje. É um organismo vivo, mal comparando, como o intestino. Se é, na essência, sensível, precisa de acompanhamento técnico diário, de medições diárias. Nenhuma mineradora o faz a contento no Brasil. Tampouco os organismos públicos fiscalizam devidamente. Quando se pensa nisto e se transporta a bomba para o terreno montanhoso de Minas Gerais, pronto. Temos barragens no alto, próximas a cursos de água, rios ou córregos que levam a povoados, às vezes 1 quilômetro de distância, e então imaginamos o potencial destruidor de uma massa de lama ajusante. Fundão, quando rompeu, morreu muita gente e só foi morrer no mar, deixando também um imenso rastro de poluição. O maior crime de todos, porém, está na desinformação calculada das populações na rota da morte. As pessoas simplesmente não sabem do risco, informação que lhes é negligenciada. Nenhum plano de contingência, nenhum procedimento de evacuação. Vive-se aos pés de um vulcão sem saber. Em Mariana, em 2015, iniciativa privada e poder público se articularam com negligência, corrupção e ganância contra a sociedade. Terá sido igual agora em Brumadinho. Será da mesma forma da próxima vez. Até que alguém graúdo, um CEO de uma multinacional, vá em cana. Carlos Andreasa, para a Rede Jovem Pan. Rápido intervalo e na volta outras informações. A gente segue acompanhando a tragédia em Brumadinho. Até já. Jovem Pan News. E aí, quer ficar ligado em tudo que acontece no mundo do esporte? No Camisa 10 você tem as principais notícias do seu time do coração. Com toda a credibilidade da Jovem Pan e, claro, sem perder o bom humor. Se liga no Camisa 10, de segunda a sexta, do meio-dia ao meio-dia e meia. E acompanha a gente na nossa página do Facebook, o AM620, e também no canal do YouTube, o Jovem Pan Esportes. E claro, não esqueça de se inscrever. Eu, Silvio Navarro, estou no comando do 3 em 1, programa da Jovem Pan que traz, todos os dias, 3 olhares diferentes sobre o Brasil e o mundo. Eu, Vera Magalhães, debato os principais assuntos da política com o Joel Pinheiro e com o Carlos Andreasa lá no Rio de Janeiro. Com esse time não tem frescura, a gente não alisa.
Se não gosta, fala mesmo. A gênese já foi mal formulada. Isso é uma questão até de justiça, mas não vai resolver o problema. Algum grau de conflito nessa mudança haverá. A gente se reúne de segunda a sexta-feira, sempre às 17h30. E se você quiser assistir o programa, basta acessar o nosso canal do YouTube, Jovem Pan 3 em 1. Não esqueça de se inscrever. Olá, eu sou Alex Ruff e vou dar uma carona para você durante a nossa programação para cuidar da sua saúde com umas dicas bem legais sobre a utilização correta do ar-condicionado do seu carro. Calor e carro na estrada, ar ligado no turbo e no modo Polo Norte. Bem agradável, não é mesmo? Esse acessório que nos traz tanto conforto durante uma viagem, ele precisa também de cuidados para não se transformar no vilão para a sua saúde. O ar frio é um dos maiores responsáveis pela incidência de doenças respiratórias e também pela propagação de bactérias. O equipamento pode ser um causador de reações alérgicas por causa do ressecamento das mucosas do nariz, predispondo pessoas às infecções ou agravando doenças pré-existentes. A troca de filtro do ar-condicionado deve ser realizada a cada 20 mil quilômetros ou 2 anos, impedindo que as impurezas do ar externo e também daquele que circula internamente na cabine do automóvel cheguem até você. Então fica aí uma dica para evitar que essa umidade excessiva, que causa a proliferação dos fungos, minutos antes de chegar ao seu destino, desligue o equipamento e mantenha a ventilação na velocidade máxima, com o seletor de temperatura no ar quente e saída de ar voltada para os pés ou para as laterais por cerca de uns 2 minutos. Esse processo ajuda a secar o sistema de ar, evitando que a umidade faça a proliferação de micro-organismos prejudiciais para a sua saúde e também da sua família. Uma ótima viagem para você! Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Agora são 10h31, estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. O Supremo Tribunal Federal volta do recesso na sexta-feira, tendo pela frente uma série de decisões que devem sacudir o mundo político. O ministro Marco Aurélio Mello, por exemplo, vai analisar o caso Fabrício Queiroz e pode remeter para a primeira instância a investigação que envolve Flávio Bolsonaro. São aguardadas também deliberações sobre a ação penal em que o presidente Jair Bolsonaro é réu por ofender a deputada Maria do Rosário do PT. No horizonte do STF está também a homologação ou não da delação premiada de Léo Pinheiro, que implica o ex-presidente Lula. Os robôs ameaçam acabar com 54% das profissões no Brasil. A conclusão é de um levantamento da Universidade de Brasília com 2.600 ocupações. Os pesquisadores apontam que até 2026, 30 milhões de vagas formais poderiam ser fechadas, dando lugar à automação. O risco chega a 99,55% no caso dos taquígrafos e a 99,52% no caso dos torradores de café. O governador do Rio de Janeiro diz que a corrupção é tóxica para a atividade econômica. Em artigo na Folha de São Paulo neste domingo, Wilson Witzel afirmou que a imoralidade no trato público gerou a maior crise financeira da história fluminense. Agora, segundo ele, o Estado está retomando a trajetória do desenvolvimento. Queremos garantir segurança e estabilidade para os investidores, assinalou o governador do Rio de Janeiro. A gente volta a falar agora sobre a situação em Brumadinho, ao vivo. Quem tem informações pra gente direto de Minas Gerais é a repórter Vitória Abel. Bom dia pra você, Vitória. Bom dia, Brown. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Pois é, aqui agora há pouco, às 9 horas da manhã, chegou aqui em frente ao gabinete de crise, de gerenciamento de crise aqui da situação em Brumadinho, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e também chegou aqui a comissão de equipe de militares de Israel. Eles deram aqui agora há pouco uma entrevista coletiva pra gente, esclarecendo como vai ser aí a situação e os trabalhos dos militares de Israel aqui em Brumadinho. O governador Romeu Zema disse que o trabalho dos militares de Israel
vão agilizar o processo de buscas e o que pode acabar trazendo mais chances de achar sobreviventes, justamente porque vai trazer um processo mais rápido toda essa tecnologia. O chefe da comissão de Israel disse aqui pra gente que eles já estudaram as áreas desde ontem à noite, eles estão estudando a topografia do local e que logo pela manhã, logo que amanheceu o dia, eles fizeram um sobrevoo de helicóptero no local para ver como que é, para ter uma noção de como que é toda essa área. Eles disseram também que vão trabalhar aí com sonares e radares na região. Agora o tenente do Corpo de Bombeiros, Pedro Eihar, esclareceu pra gente que as equipes israelenses vão trabalhar principalmente na zona quente, ou seja, a zona quente ali bem próximo onde ocorreu o rompimento da barragem, ali próximo onde era a área administrativa da Vale e a área de refeitório. Eles vão agir diretamente ali naquela região em conjunto com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Ele ainda esclareceu que os equipamentos israelenses têm aí um poder, aí os sonares e radares, um poder de detectar aí objetos e corpos de 4 a 5 metros para baixo da lama e que inclusive essa tecnologia também permite que sejam detectados celulares, mesmo que estejam desligados, mesmo sem sinal celular, os aparelhos podem ser encontrados, o que aumentam as chances das vítimas serem encontradas por debaixo da lama. Brown. E portanto a contagem até agora são 58 mortos, né, Vitória? Com esse número que os bombeiros trabalham, houve alguma atualização ou não? É isso? É isso mesmo, Brown. Estava prevista uma entrevista coletiva para após a reunião. Eles estão reunidos lá dentro no gabinete de crise e depois dessa reunião eles disseram que vão voltar a dar uma outra entrevista coletiva para a gente. A gente está aguardando e a gente espera que os números sejam atualizados. Por enquanto, o número permanece em 58 óbitos e 305 desaparecidos. Perfeito, então. Qualquer novidade é só chamar, Vitória. A gente volta a conversar, trazendo aí as últimas informações direto de Brumadinho. Até já. Ainda falando sobre a tragédia, agora o comentário de Felipe Moura Brasil. Bom dia para você, Felipe. Bom dia, equipe ouvintes do Jornal da Manhã. À luz das cenas de resgate de corpos e sobreviventes soterrados pela lama após a ruptura da barragem da Vale em Brumadinho, em Minas Gerais, 2 declarações do ano passado precisam ser ouvidas e registradas. Em um evento realizado em São Paulo em abril de 2018, o presidente da Vale, Fábio Schvartmann, disse ao Valor que as barragens da empresa eram impecáveis. Aspas, logo que comecei na presidência, pensei como era o estado das barragens. Se houvesse outro acidente como o de Mariana, minha gestão seria curta. Não sei se esse trabalho foi feito depois de Mariana ou se já era assim, mas hoje as barragens são impecáveis. Fecho aspas. A outra declaração em sentido oposto é de João Vitor Xavier, deputado estadual mineiro do PSDB. A Comissão de Minas e Energia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais rejeitou em julho passado um projeto de lei com regras mais rígidas de licenciamento e fiscalização de barragens. Na audiência, Xavier fez um alerta, dizendo não ter dúvidas de que haveria rupturas em barragens no estado e que os deputados que votavam contra o projeto seriam corresponsáveis por elas. Não poderia, como presidente da Comissão de Minas e Energia, dormir de maneira tranquila, sabendo o que hoje acontece no estado de Minas Gerais, onde afirma a Vossa Excelência aqui e ficará gravado para a posteridade. Eu não estou dizendo que poderemos ter novas rupturas de barragem em Minas Gerais. Por tudo que vi, acompanhei e estudei, eu não tenho dúvidas que teremos rupturas de novas barragens no estado de Minas Gerais. Não tenho dúvidas, porque o modelo que utilizamos é obsoleto, é ultrapassado. Agora, cabe a nós aqui definirmos o que aconteceu para trás. Infelizmente não temos o poder de mudar, mas nós temos pelo menos, a partir de um novo marco regulatório, em que as empresas busquem modelos mais modernos, tecnologias de ponta, evitar que novas barragens sejam construídas e se tornem bomba relógio na cabeça da nossa sociedade. Em caso de rompimentos ou outras situações de barragem de rejeito, no futuro, que causem danos ou perdas à vida, essa proposta será apresentada hoje. Não sendo aprovada, terão como responsáveis também deputados e deputadas que assim decidirem. Xavier perdeu por 3-1, mas reapresentou o texto. O projeto defendido por ele obriga as mineradoras a adotarem processos a seco, que custam mais caro e são usados em outros países, em vez de praticar mineração com água, que torna as barragens necessárias. O texto, diz o Estadão, também veta montar barragens a menos de 10 quilômetros de distância de zonas povoadas. Proíbe que secretários de
Estado ou governadores liberem sua construção sem passar por processo ambiental com audiências e impede que uma barragem tenha sua altura aumentada. Xavier diz ter certeza de que o projeto foi barrado por pressão de mineradoras, porque elas preferem aumentar a margem de lucro a aumentar a margem de segurança, e acrescentou que gostaria de se encontrar com Jair Bolsonaro para que o presidente encampe a ideia em nível nacional. Enquanto isso, o presidente da Vale só agora diz que vai criar um colchão de segurança bastante superior ao que se tem hoje para garantir que nunca mais aconteça um negócio desse. O alerta técnico de Xavier sobre rupturas consumou-se na realidade. A propaganda de Schwartzman sobre a impecabilidade das barragens foi soterrada com as vítimas. Eu sou Felipe Moura Brasil, para o Jornal da Manhã. Agora são 10h39, para a gente tentar entender melhor o que pode ter provocado essa tragédia. A gente tem um convidado agora aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. A gente conversa com o professor Carlos Martinez, que é professor titular da Unifei e da pós-graduação em Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Minas Gerais. Conversa com a gente agora direto de Minas. Professor, em primeiro lugar, obrigado pela participação. Bom dia. Bom dia a todos. Ô professor, como é feita hoje a fiscalização das barragens? É um trabalho que deixa muito a desejar, pelo que a gente viu aí e que aconteceu em Brumadinho, mas de que forma acontece essa fiscalização? Existe uma periodicidade nisso? Os técnicos vão até essas áreas de tempos em tempos ou não? Eles só são acionados quando há algum indício de que algo pode acontecer? Como é feito esse trabalho hoje? A princípio, esse trabalho é realizado por um corpo técnico bastante bem qualificado. Esse pessoal, ele se dirige ao local, faz uma inspeção no local e emite um relatório dizendo qual é a condição de segurança dessas barragens. Esse relatório é analisado pelas empresas e as empresas, se necessário, fazem adequações no processo, né? Nós também temos a fiscalização feita pelos órgãos públicos. Agora, nem tudo é perfeito nesse mundo e o que acontece muitas vezes é que nós temos uma falha de fiscalização porque nós não temos fiscais em quantidade necessária e nós não temos equipamentos para que isso seja feito, não é? O que aconteceu em Brumadinho, o que aconteceu em Mariana anteriormente, é fruto de uma sequência de fatos, não é? Que tem origem há mais de 50 anos. Então, nós estamos recolhendo os frutos de ações que foram feitas ao longo de meio século. Isso é muito sério e esse é mais um acidente. Nós vamos ter outros, não tenha dúvida disso. E quando os técnicos fazem esse monitoramento, essa vistoria, dá para verificar o risco desse rompimento? Dá para antever alguma tragédia, professor? Há indícios concretos que mostrem para essa equipe qualificada de técnicos que há o risco de um eventual rompimento? Sim, isso acontece. Nós temos uma sequência de atos que tem que ser feito numa inspeção de barragem e você consegue identificar pontos falhos, pontos que vão dando sintomas de que alguma coisa vai acontecer. O que eu gostaria de deixar aqui para vocês e para os espectadores é o seguinte: uma ruptura de barragem, ele não é uma coisa que acontece de repente. Isso é como uma barragem, é como um corpo humano. Então ele vai dando pequenos sinais que existe algum problema. Por exemplo, um ser humano, ele começa a ter uma dor no peito, ele começa a passar mal, ele tem que se cuidar. A barragem também, ela dá pequenos sinais, não é? E de repente vem o ato catastrófico, a ruptura, e é o que tem acontecido de uma forma sistemática. O que acontece é que o processo construtivo dessas barragens é um processo construtivo complicado e no meu entendimento particular, ele é um processo que deveria ser evitado. É o alteamento de montante. Isso deveria ser evitado em qualquer sistema e aquelas barragens que já têm o processo construtivo, elas deveriam sofrer intervenções para que isso fosse modificado, vamos dizer assim. É claro que isso implica em custos, não é? Mas a mineradora, ela ocupa um espaço nacional, ela deve satisfação ao Estado brasileiro e ao povo brasileiro. Isso é parte do negócio.
Ô, professor, então explica pra gente como funcionam esses diferentes modelos de barragens, esses diferentes modos de armazenagem. Esse que era usado pela Vale é um modelo de alteamento, né? É isso? Alteamento. Alteamento, isso. Então, é um modelo mais barato e há outros mais seguros, só que são mais caros, é isso? Exatamente. Então, existem modelos de alteamento de montante, no qual a barragem ela cresce dentro do reservatório de rejeito. Existe um alteamento central, que ela cresce no eixo central da barragem, e o alteamento de jusante, que é um processo mais seguro, mas a barragem fica muito maior, ela tem um custo muito mais elevado, né? Uma coisa que também é importante a gente dizer é que o sistema de monitoramento dessas barragens hoje, ele segue um procedimento que ele fornece uma série de dados que são coletados e posteriormente são analisados. Nós também temos que mudar isso. Existe a possibilidade de você fazer um monitoramento, vamos dizer assim, online dessas estruturas com análise por meio de inteligência artificial. Isso é perfeitamente possível. Nós temos gente no Brasil para fazer isso. Nós não precisamos trazer nenhum extraterrestre para implantar isso dentro do território nacional. Então, se for necessário, se for possível, nós podemos fazer isso no Brasil. Nós temos dezenas de universidades que têm pessoas capacitadas a dar esse suporte, e temos dezenas de empresas que podem fazer isso. Por que não é feito? Porque não existe interesse em se fazer esse tipo de coisa, porque é um pouco caro, custa dinheiro, não é? E então o interesse, do ponto de vista econômico, ele está falando mais alto do que o interesse do país, vamos dizer assim, e da população. Ô, professor, e aí identificado um problema, uma vez que esses técnicos avaliam que há o risco de uma ruptura, avaliam que há indícios de que isso pode acontecer, o que é que dá para ser feito? O que é que a mineradora pode fazer? Que providências podem ser adotadas uma vez verificado esse risco? Bem, imediatamente retirar a população, né? No meu entendimento, é absolutamente inadmissível esse número de mortes, não é? Numa situação como essa. Nós não estamos falando de um evento que ocorreu porque tinha uma chuva catastrófica, houve um terremoto. Não. Isso aconteceu, houve uma ruptura. Boa parte das pessoas que morreram estavam na linha de ruptura da barragem. A Vale do Rio Doce tem que explicar por que ela colocou aquele pessoal em situação de risco, porque afinal a parte administrativa, refeitório e tudo mais estava na linha de ruptura de uma barragem. Isso é um pouco insano, não é? Eu gostaria de ver uma explicação do alto corpo da empresa sobre por que colocar aqueles prédios, aquelas instalações naquele local. A única explicação é custo, não é? É claro que o custo da morte dessas pessoas vai ser das famílias, né? Professor, desculpe interrompê-lo, a gente vai continuar a nossa conversa, vou pedir que o senhor continue com a gente. Antes, a gente tem a palavra ao vivo agora da Defesa Civil de Minas Gerais, o comandante Flávio Godinho está falando nesse momento, tem outras informações, vamos acompanhar. Da lama, nós temos outras questões que impossibilitam, animais e outros situações complicadas. A gente tem tentado passar para as famílias algumas informações pontuais que a gente tem. 0800 trabalha com Não. Realmente, foi uma demanda que o Comitê de Operações repassou para a Vale, que foi uma reclamação das famílias, falando que o tempo de atendimento no 0800 estava muito demorado. Isso foi repassado para a Vale e eles prometeram que vão regularizar isso. A Vale está ajudando no atendimento a essas famílias? Sim, a Vale está alocando pessoas desalojadas em hotéis, está dando toda assistência nesse momento. Deram nada atrás, deram 100%, porque as famílias enquanto isso não esperam. Sim, depende de um trabalho técnico, de uma assessoria técnica, e assim que tiver restabelecido, a gente vai passar esse tempo para vocês. Quantos desabrigados? Desabrigados, nesse momento, 135 pessoas. E onde são essas pessoas? A gente tem esses números. A gente ouviu então, tenente. Muito bem, aí o tenente Flávio Godinho, que é da Defesa Civil de Minas Gerais, ele continua dando informações sobre a situação em Brumadinho, as buscas pelos sobreviventes, pelos corpos, pelas vítimas desse desastre. A qualquer momento a gente volta lá em Minas Gerais com outras informações. Vamos continuar a nossa conversa agora com o professor Carlos Martinez, que é professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor, a gente falava sobre as medidas, né, que podem ser adotadas
pela mineradora, no caso de um eventual risco. A primeira providência, então, queria que o senhor retomasse a fala do senhor, é a retirada da população, né? A retirada da população. Essa é a primeira providência. E o sistema de alerta deveria funcionar, ele não funcionou. Então, existe uma falha realmente que ocorreu nesse processo, né? E nós temos que entender também que essa não é a primeira vez que aconteceu. Nós já tivemos o evento de Mariana, que foi muito sério, né? E as empresas elas não se readequaram. Então, agora é a hora da verdade. Aliás, já passou o tempo da verdade, né? A segunda coisa que ela deveria fazer, percebido uma situação em que o risco de ruptura começa a aumentar, ela tem que fazer uma intervenção, né? Ela teria que colocar equipamento pessoal, retira toda a população da área, retira todos os funcionários da área de risco e começa com um processo de intervenção no local. E aí o processo de intervenção vai depender caso a caso do que esteja acontecendo. Bem, é isso. Agora, nós temos um problema sistêmico no Brasil com relação à fiscalização, mas existem maneiras de se resolver isso em curto e médio prazo. Nós podemos, por exemplo, poderíamos ter um sistema aqui no Brasil similar ao que existe nos Estados Unidos, né? O que acontece nos Estados Unidos? O Corpo de Engenharia do Exército Americano, ele tem uma responsabilidade bastante grande na fiscalização de barragens de todos os tipos. Isso acontece lá, entre outros motivos, pelo fato de que esses desastres que nós estamos tendo agora no século XXI ocorreram no início do século XX nos Estados Unidos. Professor, E o Estado americano assumiu isso. Professor, desculpa interrompê-lo outra vez, a gente tem mais um chamado lá de Minas Gerais, agora o Corpo de Bombeiros está falando, é o Tenente Pedro Aihara, que é o porta-voz da corporação, vamos acompanhar. Que não necessariamente vai implicar na melhoria da operação, não é simplesmente colocar mais gente, porque, como eu disse, é uma operação específica. E é importante que as pessoas que estão nos assistindo compreendam isso, porque não basta colocar, né, uma sem quantidade de números, de voluntários, de bombeiros civis que não vão saber atuar dentro daquela área. Por isso que a gente tem essa preocupação de todos os recursos que chegam, a gente fazer essa filtragem, fazer essa triagem, para saber se eles realmente vão ser interessantes. Existem algumas reclamações, né, de grupos de voluntários que teriam sido, né, supostamente expulsos daqui. Isso é completamente inverídico. De maneira nenhuma a gente realizou essa ação. A gente compreende a importância da atuação dessas pessoas, só que, como eu disse, dentro de um critério, né, da necessidade. Lá no nosso posto avançado, por exemplo, nós temos voluntários atuando lá, mas atuando em ações que não ações na zona quente. Então, assim, isso comprova como que o Corpo de Bombeiros ele está utilizando esses voluntários de maneira adequada. Os animais, por exemplo, que eles foram retirados, a gente contou com o apoio de alguns veterinários voluntários, porque nesse tipo de atuação há necessidade disso. Conforme forem sendo feitos os levantamentos, a gente vai colocar os voluntários conforme a necessidade. Não basta colocar é uma atuação específica. E isso as pessoas elas têm que entender. Não é colocando mais pessoas que a gente vai agilizar o processo de busca. A gente só vai ter uma confusão em relação aos trabalhos que estão sendo feitos e isso só prejudica ainda mais e aumenta a angústia das famílias. Mas a chance de achar sobreviventes, Tenente? As chances elas são muito pequenas, considerando o tipo, né, da tragédia. Então a tragédia, como ela envolve lama, né, que é um tipo, né, de material que ele ocupa todo espaço, diferente quando a gente tem alguns tipos de desabamento, de colapso de estruturas, né, que a gente tem alguns bolsões de ar, que é mais provável de a gente encontrar sobrevivente. Nessa característica de lama, isso é muito difícil de acontecer. Mas ainda assim a gente trabalha com todas as possibilidades, né, para garantir que essas pessoas elas retornem o mais rápido possível para as famílias. A gente entende, isso é muito importante a gente destacar, a angústia de todas essas famílias, mas como eu disse, gente, é uma área de 10 quilômetros lineares, né, cerca de 4 quilômetros quadrados e alguns milhões de rejeitos de minério. Um trabalho rápido, por mais que a gente se esforce, ele não é possível de ser feito na agilidade que as famílias querem, porque o tipo de operação, ele demanda uma série de peculiaridades. A gente está tendo esse cuidado, está cobrando, né, dos responsáveis, né, das empresas, o máximo de suporte às vítimas, mas a gente tem que entender que essa é uma ação realmente uma operação de guerra e ela demanda, né, esforços e compreensões por todas as partes. O celular se o equipamento Israel funciona, se o celular estiver desligado, se o celular estiver ligado, depende de ter bateria, depende. E ele está sendo usado? Olha, preliminarmente, né, quem tem o detalhamento dessa tecnologia são as forças de Israel, mas preliminarmente ele dependeria
melhoria do celular estar ligado, sim. Essa foi a primeira informação que a gente chegou para a gente, porque ele se baseia numa emissão de sinal, né, que o celular ela realiza, o que depende do celular estar ligado. Mas isso é um tipo de informação que a gente também vai verificar, mas a princípio demandaria sim o celular ligado. Mas os equipamentos de Israel não estão sendo usados ainda, né, tenente? Não foram a campo ainda os equipamentos de Israel? Os equipamentos de Israel, eles estão em processo de transporte nesse momento, ainda não foram operacionalizados. Tem uma previsão para quando eles começarão a ser usados? A intenção é que os trabalhos com os equipamentos de Israel, bem como a tropa, eles se iniciem ainda no dia de hoje. Obrigado, senhor. Bom, e a palavra do tenente Pedro Aihara, que é o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Informações preocupantes, então, bombeiro praticamente descartando a possibilidade de se encontrar alguém com vida. Infelizmente, basicamente o que já se imaginava, mas vem aí a confirmação por parte do Corpo de Bombeiros. Dificilmente essas pessoas que estão desaparecidas ainda serão localizadas com vida. A gente retoma a nossa conversa com o professor Carlos Martinez, professor da Universidade Federal de Minas. Professor, em primeiro lugar, desculpa pelas interrupções, né? A informação não para de chegar, os destaques vão vindo ao vivo aqui pra gente. A gente vai conversando e trazendo ao mesmo tempo as informações. Mas o senhor fazia uma comparação entre o modelo brasileiro e o modelo americano. Queria que o senhor retomasse daí. Sim, no caso americano, então o exército americano ele tem um corpo de engenharia que ele fiscaliza fortemente isso. Boa parte do material que a gente utiliza, por exemplo, aqui na Unifei e na UFMG e nas outras universidades federais e estaduais do Brasil, sobre segurança de barragens, é produzida por eles. Então, nós poderíamos adotar isso. Por que os americanos usaram o exército americano para fiscalização e para desenvolvimento dessas ações? Porque o exército, ele é perene. Ele vai sobreviver a qualquer governo durante a existência do país. Então, o nosso exército, ele existe desde a fundação do país. Então, seria salutar, no meu entendimento, e que o nosso corpo de engenharia do exército também atuasse na área de fiscalização. Eles têm equipamentos, têm pessoal, não é? E ao longo das décadas futuras, nós poderíamos implantar laboratórios de pesquisa, a exemplo do que existem nos laboratórios americanos, não é? Que fazem pesquisas nessas áreas de segurança de barragens, de construções hidráulicas, de gerenciamento de processos. Parte dos softwares que se utilizam hoje para análise de ruptura de barragens, para análise de construção de canais e nas áreas de engenharia hidráulica e de recursos hídricos, são produzidos pelo Corpo de Engenharia dos Estados Unidos. Nós podemos fazer a mesma coisa, não é? Nós estamos desperdiçando uma oportunidade enorme, não é, de ter um trabalho muito bem feito. Eles fazem isso em parceria com a sociedade civil, com as universidades americanas, com um grupo de consultores, e a coisa funciona relativamente bem. Então, no meu entendimento, nós deveríamos nos pautar no exemplo daqueles que já passaram o que nós estamos passando. Se você for na história, os americanos passaram por eventos semelhantes a esse no passado, não é? Isso foi muito difícil para eles. Muito bem, conversamos com o professor Carlos Martinez, professor titular da Unifei e da pós-graduação em Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Minas Gerais. Ô professor, mais uma vez, muito obrigado, viu, pelas informações, foram esclarecimentos importantes. A gente volta a se falar, um ótimo início de semana para o senhor, até mais. Eu que agradeço a vocês, tenham um bom dia. Agora são 10h57, a gente segue acompanhando a situação em Brumadinho, mais porta-vozes falando nesse momento lá em Minas Gerais, vamos acompanhar. Aproveitadores, então é sempre importante falar para a nossa sociedade que busque a confiabilidade. Às vezes um site, ele parece ser verídico, mas ele não traz informações consistentes. É importante que as pessoas verifiquem. E a Defesa Civil não precisa de nenhuma doação no momento, isso é muito importante se frisar. Não pede depósito, não pede dinheiro, não tem nenhuma conta para que isso seja compartilhado. Até porque, se tiver, estará no site oficial da Defesa Civil de Minas Gerais. Essas contas são um golpe? Esse é o Major Flávio Santiago falando, porta-voz da Polícia Militar de Minas Gerais. Vamos acompanhar. Com certeza. Toda tentativa de estelionato, o serviço de inteligência, ele faz o monitoramento e, com toda certeza, investiga. Nós, da Polícia Militar, no serviço de inteligência, detectamos e passamos para a Polícia Investigatória para dar sequência a esse fato. O Godinho foi embora sem responder onde estão os 135 desabrigados. Vocês sabem? Agora a gente vai ouvir
Bom, daqui a pouquinho a gente retoma o nosso contato com a nossa equipe em Brumadinho, acompanhando a palavra do Major Flávio Santiago, que é o porta-voz da Polícia Militar de Minas Gerais, que fez um alerta importante, que nesse momento não há necessidade de doações, o transporte à região ainda é muito difícil nesse momento, falando o Major mais uma vez. Resgate de possíveis vítimas, na localização de corpos e na liberação imediata dos corpos encaminhados ao IML. Como é que são as investigações? Já foi instaurado inquérito policial para apurar as causas do rompimento da barragem e, de certa forma, identificar os possíveis responsáveis. E o que essa investigação diz? Sobre quem será a princípio envolvido? Tem algum depoimento marcado, alguma intimação? No primeiro momento, nós estamos preocupados com os exames periciais em loco. É necessário fazer perícias relacionadas à fauna, flora e meio ambiente, além das relacionadas às vítimas fatais. Tem indício de que possa ter provocado o rompimento da barragem? No momento, nós estamos fazendo a perícia técnica, elemento primordial para definir o que deu causa ao rompimento das barragens. Nós estamos em fase de apuração ainda. A mãe de uma inquéritos foram abertos. Que o filho relatou há cerca de 20 dias que havia vazamentos na barragem. O filho fez esse alerta para ela. Havia algum relato? Já chegou algum relato nesse sentido? Isso nós estamos fazendo os levantamentos em campo para ver se realmente essa informação procede ou não. Quantos inquéritos foram abertos? Com relação à questão da barragem, foi instaurado um inquérito e também está sendo instaurado inquérito policial na tentativa de estelionatários tentando auferir vantagem com falsos anúncios. O senhor cogita a responsabilidade criminal para dirigentes da Vale em relação ao que aconteceu? No momento é muito prematuro afirmar qualquer tipo de responsabilidade. A perícia técnica está a campo para realizar os levantamentos devidos. Mas a Vale vai ser mais rápido do que foi Mariana? No momento é muito prematuro apontar a responsabilidade a qualquer pessoa. Inclusive a Vale? Com certeza está sendo feita uma força-tarefa para que a gente possa, de forma mais célere, liberar os corpos e concluir a investigação em tempo razoável. Mas depoimento ainda não houve, né? Já está sendo aprazados as oitivas das testemunhas e prováveis vítimas localizadas. Começam a ter essa semana ainda? Tem essa expectativa? Com certeza. Existe uma autorização limite de corpos reconhecidos? Já passou 19. Foram 19 corpos identificados. Acabando agora, então. Bom, aí a palavra do Major, o porta-voz da Polícia Militar de Minas Gerais, atualizando as informações direto de Brumadinho. A gente faz um rápido intervalo agora, mas na volta a gente dá sequência a essa cobertura especial, trazendo as últimas informações sobre tudo que acontece em Minas Gerais. Não saia daí. Jovem Pan News. No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet. 90 minutos de muita discussão, informação e muito bom humor sobre os principais assuntos do mundo do futebol. Segunda a sexta, do 12:30 às 14h. Na nossa página do Facebook, no AM 620 e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Não esqueça de se inscrever. A Jovem Pan é o canal de notícias número 1 aqui no YouTube. E quem é nosso inscrito fica sabendo primeiro das principais notícias do Brasil e do mundo. Junte-se a mais de 1 milhão de pessoas que acompanham diariamente a programação da rádio em vídeo ao vivo no YouTube. Ah, e tem a credibilidade que só um grupo com mais de 70 anos pode oferecer. Faz assim então, inscreva-se clicando no botão aqui abaixo e ative as notificações clicando no sininho. Tem acesso a um jornalismo de verdade, feito por quem entende do assunto.
Olá, eu sou Alex Rufo e vou compartilhar aqui rapidamente com você uma preocupação que certamente vem à tona na hora da compra do carro novo ou a troca por um usado. Sinistro, prêmio, franquia, apólice. Se você acha que essas palavras não fazem parte do seu vocabulário, do seu dia a dia, imagine então quando você precisa tomar uma decisão que não faça parte do seu cotidiano, como por exemplo, a melhor contratação do seguro para o seu carro. Aí, para te ajudar um pouco com essa difícil decisão, temos algumas dicas bem importantes na hora da sua escolha. Comece pelo corretor, como se você estivesse contratando um executivo para sua empresa. Busque informações no mercado, peça referências, procure também saber se ele é sindicalizado ou se pertence a alguma associação de classe. Assim, você pode ter um raio-x melhor do profissional que vai cuidar do seu patrimônio. Rastreador, sem parar, alarme e baixa pontuação na sua CNH podem gerar descontos bem interessantes no valor a ser pago pelo seguro do seu carro. Além disso, cada companhia de seguros tem um pacote específico para os diferentes modelos e marcas de automóveis disponíveis no mercado. Portanto, na hora de pedir uma cotação, lembre o seu corretor de fazer uma consulta nas principais seguradoras do país. É isso aí, sinta-se seguro na hora de tomar a sua decisão. Alex Rufo, Máquinas na Pan. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Agora são 11 horas e 4 minutos, estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. Vamos ao comentário de Rodrigo Constantino. Bom dia, Constantino. Bom dia. No país em que as escolas e universidades estão tomadas por tipos que fazem levante para defender Maduro, em que militantes comunistas se disfarçam de professores e ajudam a criar esses monstrinhos, em que na imprensa pululam os mesmos simpatizantes do socialismo e que na política ainda temos diversos defensores da mesma ideologia assassina que estiveram no poder por mais de uma década recentemente, ainda tem gente com a cara de pau de repetir que o presidente Bolsonaro enxerga fantasmas imaginários ao falar da ameaça socialista. Para surpresa de ninguém, a União Nacional dos Estudantes ou dos Esquerdistas saiu em defesa do ditador venezuelano, fazendo coro ao próprio PT e ao PSOL. Mas ninguém da mídia mainstream cobra respostas e explicações dos intelectuais, entre aspas, e artistas que defenderam e ainda defendem muitas vezes esse troço. Onde estão os jornalistas colocando microfones na cara de um Chico Buarque, Veríssimo, um Caetano ou um economista como Bresser Pereira e cobrando respostas? O segredo do relativo sucesso de marketing do socialismo sempre foi se esquivar dos repetidos estragos causados por ele ao longo aí de um século já. Sempre deturparam a ideologia, a culpa nunca é do modelo em si. E quando fica realmente impossível defender os regimes, logo dão um jeito de acusá-los de fascistas. UNE, MST, PT, PSOL, tudo farinha do mesmo saco podre, tosco, abjeto. E a mídia mainstream acaba fazendo vista grossa. A diferença é que agora há reação. Temos as redes sociais, grupos estudantis de direita, realizando protestos não pela defesa de tiranos assassinos, mas sim pela liberdade. É o caso desse grupo Unilivres, que está convocando o público para um protesto contra a Uni e o seu apoio a Maduro, nesta terça-feira, dia 29, às 14 horas, em frente à sede da Uni, na Rua Vergueiro. Eles merecem apoio, afinal, a Uni não representa estudante algum, até porque quem estuda de verdade não pode apoiar o socialismo. A Uni representa apenas a escória da humanidade, os bandidos disfarçados de políticos, os tiranos opressores que perseguem inocentes. É preciso mostrar a esses bajuladores de tiranos e ditadores vermelhos que o Brasil mudou e não vai mais aceitar calado essa narrativa única imposta por quem vive dos nossos impostos. Chega!
Bom, a gente vai seguir falando agora sobre a tragédia em Brumadinho. A gente continua acompanhando as informações que chegam direto de Minas Gerais e também a situação aqui no Brasil, com a possibilidade de responsabilização dos envolvidos nessa tragédia, nesse crime ambiental, né, que muita gente tem batizado assim como um crime ambiental. A gente está recebendo agora aqui no estúdio o advogado Marcelo Ferreira Pinto, que é consultor da UNIDO, agência da ONU para o Desenvolvimento Industrial, especialista também em meio ambiente. Doutor, obrigado pela visita, prazer recebê-lo aqui. Obrigado, prazer é todo meu. Bom, doutor, em primeiro lugar, que tipo de modelo é esse que é usado lá em Brumadinho e que acabou resultando nessa tragédia? É um modelo menos custoso, né? Um modelo mais barato, mas que oferece mais riscos e que tem uma demanda maior por segurança que não houve nesse caso, né? Sim, é um modelo que não é legal, tanto que é licenciado. Né? É um modelo mais econômico de barragem de contenção de resíduos, porém demanda maiores cuidados, demanda um monitoramento permanente, uma manutenção preventiva. Existem tecnologias hoje utilizadas em escala global que monitoram em tempo real o funcionamento dessas estruturas, não só de alvenaria, como plataformas de petróleo, tubulações. A Rússia, inclusive, é pioneira no uso dessa tecnologia. Então é possível sim que esse monitoramento preventivo seja feito em tempo real, sem inclusive prejudicar o uso, o funcionamento do sistema como um todo. Pois é, falando do ponto de vista criminal, doutor, o que pode acontecer agora com os executivos da Vale? Muita gente aí, ao longo dos últimos dias, nas redes sociais, defendeu prisão para esses executivos, para o presidente da Vale, para diretores. Na prática, o que é que pode acontecer? A gente pode chegar a esse ponto? Veja, em tese, a lei brasileira prevê, sim, sanções que chegam sanções penais de prisão, né, para esse tipo de ocorrência. É difícil, em tese, podemos falar aqui em tese que é possível sim que ocorram prisões, mas isso é em tese, porque as responsabilidades precisam ser apuradas ainda, precisam ser aferidas, tanto na esfera civil, na esfera ambiental, quanto na esfera criminal. Se tivemos mortes, como já está comprovado que tivemos no caso de Brumadinho, até mais do que no acidente de Mariana com a barragem de Fundão, alguma responsabilização criminal em algum momento vai ter que ser feita, aferida, né, apurada. Pois então é possível. E isso chegando à possibilidade de prisão. O crime ambiental prevê isso? Tanto o crime ambiental quanto o homicídio propriamente dito, com as mortes que já foram levantadas, né? Existem mortes comprovadas já com o acidente. Então, o crime ambiental prevê indenizações e prisões, e os homicídios também ocorridos ali também podem resvalar na esfera individual, pessoal dos dirigentes da companhia. E o que é que a Vale fica obrigada a fazer a partir dessas decisões judiciais? É claro que depende, né, do teor de cada decisão, do que é que o juiz vai determinar, mas em linhas gerais o que pode acontecer? Porque a gente tem na cabeça muito fresco ainda o caso de Mariana, né? Sim. E lá a Samarco constituiu uma fundação, que é a Fundação Renova, que teve que reconstruir o distrito varrido pela lama. Nesse caso, é algo parecido que acontece, doutor? Sim, é importante que seja ressaltado esse aspecto. Depois do acidente de Mariana, foi constituída essa fundação, foi criada a Fundação Renova, que é uma fundação capitalizada financeiramente, porque tanto a Vale, quanto a Samarco, quanto a BHP Billiton, que são sócias, fizeram aportes volumosos de recursos. A fundação foi criada cumprindo uma exigência do termo de transação e ajustamento de conduta celebrado pelo Ministério Público Federal. Em resumo, não há desculpa plausível, não há justificativa para mais um acidente, sendo que já há um arcabouço regulatório que permite a atuação dessas instituições, há dinheiro. Então espero que as consequências sejam as mesmas aí, que a Fundação Renova absorva também, que seja feito o mesmo modelo de gestão de crise, com indenizações, reparações ambientais, a reparação das moradias, das famílias afetadas. Só que isso por si só não resolve. O ideal é que haja um monitoramento preventivo para que o acidente não ocorra. Porque ainda que a multa seja aplicada, seja paga, o que é algo difícil em se tratando de Vale, a Vale nem sempre paga as multas, ela geralmente recorre e tem um percentual de êxito significativo na justiça, o judiciário é bem indulgente com a mineradora, então é preciso que se evite o acidente, né? Eu falei hoje de manhã, inclusive, em outra ocasião, que essa revitalização da atividade minerária no Brasil, essa reinvenção esbarra até na quebra do monopólio da própria Vale. A Vale hoje detém um monopólio da mineração no Brasil, das ferrovias, então é preciso que se discuta isso, que o governo federal discuta a quebra do monopólio da Vale no Brasil. E para a instalação dessas barragens, doutor, como é que funciona a legislação? Quando a empresa decide construir uma barragem, isso lá atrás, né, há muito tempo, mas a que critérios ela foi submetida, que compromissos ela firmou, que responsabilidades ela tinha naquele momento? São critérios muito fluidos, né, muito frouxos.
né? O sistema de barragens em Minas Gerais, existem cadastradas como barragens quase 700 estruturas. São 698 especificamente, grande parte já comprometida e com risco potencial em maior ou menor grau de colapso. Então, a lei é muito frouxa, porque a lei permite um licenciamento provisório, permite uma autorização provisória que se protrai no tempo, ou seja, acaba se tornando definitiva. Nem sempre é convalidada, mas fica valendo por um tempo. E então, nesse meio tempo pode acontecer tragédias como essa, né? Sim, no meio tempo. Mesmo que não seja revalidada depois, sim, né? A tragédia acontece, né? E é a segunda vez, infelizmente, se isso não for mudado no Brasil, nós nos encontraremos aqui mais tempo, menos tempo, para discutirmos uma nova tragédia. E essas licenças são facilmente concedidas, doutor? O senhor que atua nessa área, o que é que dá para verificar? Essas empresas têm dificuldade para conseguir a licença de operação ou não? Não tem dificuldade. O Estado, aliás, não tem estrutura suficiente para fiscalizar um sistema de barragens tão complexo como o de Minas Gerais. Então, as empresas têm uma relativa facilidade na obtenção das licenças. Quando essa licença é dificultada pelo poder concedente, pelo poder público, pelos órgãos de controle, o judiciário as defere liminarmente. Então, não há maiores dificuldades de operação, não. E hoje aqui no Brasil esse problema é concentrado em Minas, é isso? O estado de Minas é o que tem mais barragens? Como é que está a situação? O estado de Minas é o que tem mais, é mais concentrado em Minas. Mas existem outros estados também, no norte, por exemplo, como tivemos um acidente lá com uma empresa holandesa, com dano ambiental. Então, não é só em Minas, mas Minas é o foco do problema, dada a envergadura, a complexidade e a abrangência do sistema, o risco que ele traz para a população. E esse sistema de concessão de licenciamento, ele é estadual? Ele fica a cargo do governo do estado ou ele é federal? Existem competências conjuntas em alguns casos, mas no geral é o estado, é o órgão estadual que defere. O IEMA, no caso, o IBAMA, que pode conceder, pode atuar em parte, dependendo da atividade. O município também tem uma competência concorrente. Então, temos aí seguramente três entes federativos atuando concorrentemente: município, estado e governo federal, União. E numa comparação internacional com outros países, doutor, como é que funciona a fiscalização? O senhor estava relatando que aqui no Brasil é um mecanismo frouxo que acabou deixando passar vários indícios, várias irregularidades. Em outros países, como isso é feito? Veja, no Brasil existe um componente político muito grande que acaba determinando, dando a tônica dessas relações entre a empresa e o governo, né? Você não ouve falar de desastres de tamanha magnitude no Canadá, por exemplo, que é um país líder na atividade de mineração. Então, o que precisa ser feito? É preciso que se incorpore, primeiramente, essa cultura, essa mentalidade no próprio ambiente empresarial, na própria atividade, e que sejam feitas parcerias internacionais com órgãos, com entidades, agências independentes que possam monitorar, fiscalizar, recomendar novas práticas, um compliance interno, porque as próprias diretrizes fixadas pela mineradora, pela Vale, se mostraram ineficientes. A barragem Brumadinho, por exemplo, não foi apontada como uma barragem potencialmente de risco nos estudos internos que a Vale fez. A Fundação Renova publica no seu site que fez uma auditoria independente. No entanto, não dá maiores informações sobre essa auditoria. Como que essa auditoria foi feita? Ela foi feita em que momento? Quais foram os critérios? Qual empresa fez? Porque existem métricas mundiais que são utilizadas na atividade de mineração. Então, é preciso que a sociedade tenha conhecimento disso. Seja público, né? O Ministério Público, em alguns momentos, rema contra a maré, porque ele exerce uma atividade de controle. A curadoria da Fundação Renova, por exemplo, do Comitê Interfederativo, é do Ministério Público Federal, mas o Ministério Público está agindo ali de forma repressiva em alguns casos. A estrutura é muito pesada, muito difícil de ser manejada. A Fundação Renova, por exemplo, tem um controle feito pelo Tribunal de Contas da União. Imagina, é um órgão muito pesado, muito numeroso, com agentes públicos, agentes de iniciativa privada, representantes da comunidade. Isso dificulta as ações, a tomada de decisões urgentes, como é o caso aí, como nos vemos aí no caso de Brumadinho. Pois é, e a Vale, logo que aconteceu a tragédia em Brumadinho, na sexta-feira, o presidente da empresa disse que a barragem estava desativada desde 2015. Isso muda em alguma coisa a situação ou em nada? Pelo contrário, agrava a situação, né? Se a barragem estava desativada, por que ela veio se romper? A barragem desativada demanda a mesma preocupação e o mesmo grau de monitoramento, de análise de risco de uma barragem em funcionamento. Aliás, o presidente, quando tomou posse, no seu discurso, mencionou expressamente que Mariana não se repetiria, que a meta dele era que Mariana não se repetisse. Ou seja, 2, 3 anos depois temos um novo acidente. Então, é preciso que esse tema seja analisado, seja debatido com o rigor que ele requer, que ele merece. E ao invés de flexibilizar as leis ambientais,
como alguns vêm defendendo, o contrário, né? Pelo contrário, endurecê-las, né? O governo federal, aliás, o governo tomou posse aí com essa proposta, né? No Ministério do Meio Ambiente, flexibilização das regras ambientais. Toda e qualquer flexibilização precisa ser acompanhada obrigatoriamente de uma maior fiscalização, de um maior rigor. Não adianta você flexibilizar as regras e não fiscalizar o cumprimento dessas regras. Pelo contrário, eu acho que o momento é de endurecimento das regras e não de flexibilização. Perfeito, recebemos aqui o Dr. Marcelo Ferreira Pinto, que é advogado, consultor da UNIDA, agência da ONU, que acompanha o desenvolvimento industrial. Mais uma vez, doutor, obrigado pela visita, pelos esclarecimentos, com informações importantes. Até uma próxima. Obrigado. A gente continua falando sobre a tragédia em Brumadinho, porque diante do crime em Brumadinho, autoridades defenderam mudanças na legislação. Informações com a repórter Marcela Lorenzetto. Após a tragédia em Brumadinho, autoridades do governo questionaram a lei que institui a Política Nacional de Segurança de Barragens, em vigor desde 2010. Mesmo com a tragédia de 2015 em Mariana, a legislação não foi alterada. Após uma reunião com técnicos na Agência Nacional de Águas neste domingo em Brasília, o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, defendeu a revisão do dispositivo. A questão da fiscalização e a possibilidade de evitar futuros desastres é de todos nós, privado, estadual e federal. Aqui a ideia é que todos sentemos à mesa, temos que ouvir os melhores especialistas, rever esse marco regulatório e melhorar essa situação para evitar que futuros desastres aconteçam. No sábado, o general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, também cobrou alterações no processo de licenciamento ambiental e de barragens. Heleno negou, no entanto, que houve mudança no discurso do governo, que previa flexibilizar as regras. Flexibilizar o licenciamento ambiental significa ter regras bastante rígidas, mas que permitam que algumas obras que dependem de licenciamento ambiental saiam do papel e aconteçam. Não significa afrouxar o licenciamento ambiental. Ao contrário, o licenciamento ambiental tem que ser uma coisa muito bem feita, mas não pode ser retardado sem motivos justos, impedindo o desenvolvimento de determinadas áreas. De acordo com o general Heleno, a agilidade no processo de licenciamento foi defendida pelo ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente. O diretor do Observatório do Clima, Carlos Rittel, observa que mesmo após o desastre de Mariana, há 3 anos, as discussões se voltaram para a flexibilização das leis ambientais. Apesar da tragédia de Mariana, começou a se discutir uma flexibilização, um enfraquecimento de processos de licenciamento ambiental. E tanto o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, como o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, ambos foram eleitos com esse discurso. Vamos acelerar o processo de concessão de licenças. Então não dá para passar por cima do rigor necessário para avaliar quais são os verdadeiros riscos e potenciais danos de obras de infraestrutura. Após visitar a região de Brumadinho e se encontrar com autoridades, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, lembrou que Minas Gerais tem quase 700 barragens. De acordo com ela, é preciso garantir que o risco de rompimento seja realmente muito baixo e que as informações sobre o assunto sejam confiáveis. Dodge defendeu um aprimoramento dos protocolos científicos, já que eles têm falhado. Agora são 11h20, daqui a pouquinho a gente volta a tratar do rompimento da barragem em Brumadinho, trazendo outras informações. Vamos saber agora da previsão do tempo, como é que fica o tempo ao longo dessa semana. Quem tem os detalhes pra gente hoje é a Heloísa Pereira. Você, Heloísa. A última segunda-feira do mês de janeiro ainda tem condição para pancadas de chuva forte, especialmente entre os estados de Mato Grosso, sul do Pará, boa parte do oeste do Amazonas, Acre e Rondônia. Enquanto isso, estamos começando esta semana com condição de tempo mais firme entre os 3 estados da região sul, São Paulo, sul de Minas e também o Rio de Janeiro. No leste paulista, após um fim de semana de chuvas volumosas, começamos a semana com tempo mais estável. Durante a tarde de hoje, o calor ganha intensidade em todo o país. A máxima chega aos 34 em Florianópolis, faz 33 em Teresina. Durante o período da tarde, também faz calor na capital paulista. A máxima chega aos 34 graus. Na região de Santa Isabel, máxima de 31 e 31 também é a máxima prevista para Salesópolis.
A terça-feira será mais um dia de sol, calor e se chover em algumas áreas do estado de São Paulo, é de forma muito pontual e rápida. Essa chuva também não deve vir com grandes acumulados. A temperatura na capital paulista fica em torno dos 22 graus pela manhã. À tarde, com as aberturas de sol, o calorão está garantido e a temperatura pode até atingir os 35 graus. Vamos terminar janeiro e começar fevereiro com esse padrão de tempo mais estável e quente em São Paulo. Ao final da primeira quinzena de fevereiro, a condição de chuvas volumosas aumenta sobre o estado de São Paulo e aí teremos uma ligeira diminuição desse calorão todo. Quer saber mais sobre a previsão do tempo em sua cidade e em todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Heloísa Pereira, da Somar Meteorologia. Voltamos aos estúdios Jovem Pan. É com vocês. 11h22 e um veículo da Enel foi incendiado e uma bomba foi achada em uma delegacia no 26º dia de ataques criminosos no Ceará. A gente vai até a Jovem Pan News Fortaleza para falar com o Thiago Lima, que tem os detalhes. Parece que não tem fim essa onda de ataques, né, Thiago? Já não é mais uma onda, né? Já estamos completando quase um mês, né, Thiago? Bom dia. Bom dia, Vitor Brown, ouvintes internautas da Rede Jovem Pan. Quase uma rotina do cearense, do fortalezense, com os ataques criminosos, que chega ao número de 260 em 26 dias de ataques. Além dos eventos que você já mencionou, ônibus também foram incendiados nesse fim de semana aqui na capital cearense. No sábado, a Secretaria de Segurança realizou uma mega operação para barreirar os criminosos, para tentar encontrar criminosos que tenham planejado ações neste fim de semana. O secretário de Segurança, André Costa, falou sobre a operação. É uma operação que a gente está fazendo várias frentes, desde saturações e ocupações de algumas áreas sensíveis da cidade, áreas que a inteligência plotou, que são áreas de onde pessoas partiram dessas comunidades para realizar ataques, usando artefatos incendiários e até explosivos. A gente satura e ocupa essas áreas. Envolve também a realização de muitas barreiras e blitz também em toda a cidade. E ainda, no caso da Polícia Civil, o cumprimento de mandados de prisão. Alguns mandados foram cumpridos efetivamente, mas vários mandados de prisão já foram cumpridos, outras prisões em flagrantes realizadas. Também um trabalho importante da Secretaria de Administração Penitenciária, que também deslocou seus agentes penitenciários para fazer fiscalizações das pessoas que usam tornozeleiras eletrônicas e também em busca de fugitivos, né, de unidades prisionais. Nesta operação realizada no sábado aqui em Fortaleza e na região metropolitana, Vitor Brown, 42 pessoas foram presas. O governador do estado, Camilo Santana, disse que vai manter a contratação de profissionais e também chamar policiais da reserva para atuarem no Ceará após a saída dos homens da Força Nacional que estão aqui no Ceará. Vamos ouvir o que disse o governador Camilo Santana. O nosso compromisso é continuar investindo fortemente nas forças de segurança do estado, dando continuidade ao que nós fizemos nos últimos 4 anos, equipamentos, inteligência, tecnologia e também pessoal. A minha ideia já tinha anunciado ano passado um novo concurso da Polícia Civil, esse ano deverei anunciar um novo concurso para a Polícia Militar. Bom, já foram 260 ataques desde o dia 2 de janeiro, com quase 500 pessoas presas, mais de 4.000 celulares apreendidos nos presídios aqui do Ceará. Vitor Brown. Que coisa. Obrigado, Thiago, pelas informações. A gente continua acompanhando tudo que acontece no Ceará. A qualquer novidade é só chamar, a gente volta a conversar. Até mais. A Justiça endurece regras para visitas ao ex-presidente Lula na sede da Polícia Federal em Curitiba. Fernando Haddad, que o visitava na condição de defensor jurídico, não pode mais aparecer todos os dias úteis da semana. Conforme determinação da juíza Carolina Moura, o encontro entre eles será permitido apenas às quintas-feiras. Ela decidiu também que Lula terá direito a só uma visita religiosa por mês, assim como os outros encarcerados da Superintendência da PF. O assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos promete resposta significativa se Nicolás Maduro usar violência contra a oposição. No Twitter, John Bolton disse que qualquer intimidação contra os opositores e o pessoal diplomático americano representaria um grave ataque ao Estado de Direito e afirmou que os Estados Unidos estão ajudando a recuperar um futuro brilhante para a Venezuela. Na semana passada, Donald Trump reconheceu Juan Guaidó como presidente interino do país.
As investigações sobre casos de funcionários fantasmas e as chamadas rachadinhas em assembleias chegam a até 22 anos sem solução. Segundo a Folha de São Paulo, apurações relacionadas a peculato foram identificadas em pelo menos 10 parlamentos estaduais. Os casos são parecidos com as suspeitas envolvendo Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. São apurados casos no Paraná, em Mato Grosso, Pernambuco, na Bahia, Rio Grande do Sul, em Alagoas, no Rio Grande do Norte, no Amapá, na Paraíba e aqui em São Paulo. Agora um rápido intervalo, na volta outras informações para você. A gente continua acompanhando em tempo real tudo que acontece em Brumadinho. Na sequência, mais informações para você. Até já. Jovem Pan News. Jovem Pan. Esse é o canal Jovem Pan News no YouTube. Aqui tem jornalismo de primeira e o melhor time de colunistas do rádio e da TV. Tem debates, discussões e cobertura dos principais acontecimentos do país, além dos seus programas favoritos da Jovem Pan. Então já sabe, né? Dá um like nesse vídeo e se inscreva no canal. E não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações quando a gente estiver no ar. Jovem Pan News, informação, credibilidade e o melhor time do jornalismo. Oi pessoal, aqui é o Carlos Andreasa. A partir de agora, portanto, de 2019, eu terei um blog no site da rádio, no site da Jovem Pan. O blog tem o título Tem Método e eu conto imensamente com a audiência. Vamos aprofundar os temas, discutir cada detalhe, dissecar as notícias, sempre com bom humor, buscando um olhar, um ângulo de análise alternativo, politicamente incorreto, provocador, para botar o dedo na ferida. Vamos com tudo, tem método, conto com vocês. Um beijo a todos. Tchau. Salve, salve! Estou aqui para lembrar você que das 18h30 às 20 horas, eu, Felipe Moura Brasil e meus compadres Augusto Nunes e José Maria Trindade colocamos os pingos nos is nos assuntos mais importantes do momento. Quer saber dos bastidores daqui de Brasília? A gente vai passar a limpo os principais assuntos do dia para que você fique permanentemente atualizado e bem informado. Uma figura bastante emblemática, proeminente na... Cheias dessas pérolas, Tem 9 mil... Eles nunca cumprem o período total. Ele só pensa nos próprios interesses. Então chegou um governo aprisionado. De segunda a sexta, às 18h30, em toda a rede Jovem Pan e no canal do YouTube Os Pingos nos Is. E não esqueça de se inscrever lá. Ei você, tá com seu celular por perto? Sabia que a Jovem Pan tá apenas um toque de distância? O melhor do jornalismo e do entretenimento no Facebook, para você que quer ser o primeiro a saber de tudo. No Twitter, para quem tem sempre o que dizer. E no Instagram, para você que precisa de notícia rápida e, claro, bastidores. Siga as redes sociais da Pan, o melhor do jornalismo e do entretenimento, na palma da sua mão. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. O marido da Rainha Elizabeth II pede desculpas à vítima de acidente de carro causado por ele. O príncipe Philip, de 97 anos, escreveu uma carta a Emma Fairweather, que quebrou o braço na colisão. Na mensagem, disse que está muito arrependido pelas consequências do acidente que ocorreu no dia 17 de janeiro. O príncipe ressaltou que ficou abalado com a colisão, da qual ele saiu ileso, e lamentou profundamente que a mulher tenha quebrado o braço. A disputa por cargos na Câmara dos Deputados divide o PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Por apoio à reeleição, Rodrigo Maia prometeu ceder a sigla à segunda vice-presidência e o comando das comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e Tributação. Disputa
disputam a presidência da CCJ, a mais importante da Câmara, 4 deputados, inclusive Bia Kicis, atualmente no PR, mas que deve se filiar ao PSL. O destaque dado à advogada já gera ciumeira entre os eleitos pelo partido, assim como cargos que devem ser entregues a Joyce Hasselmann e a Eduardo Bolsonaro. Kenan Calheiros pede o afastamento cautelar da diretoria da Vale, dona da barragem que se rompeu em Brumadinho, Minas Gerais. No Twitter, o parlamentar defendeu a medida como uma maneira de impedir a destruição de provas e permitir que os fatos sejam apurados com isenção. Para Renan, o erro foi o que chamou de privatização, ou seja, o processo de entregar a mineração a Eduardo Cunha e ao deputado Leonardo Quintão. Ainda segundo Calheiros, é preciso rever completamente a política de segurança das barragens no Brasil. E agora o destaque da repórter Natasha Mazaro. Você, Natasha. O resultado dos selecionados pelo Sistema de Seleção Unificado, SISU, será divulgado nesta segunda-feira. São mais de 235 mil vagas em 129 instituições públicas de todo o país. A data da divulgação foi mantida, mesmo com a prorrogação no prazo das inscrições. Os candidatos poderiam se inscrever até ontem, às 23h59. A medida foi adotada para garantir o acesso e a inscrição de todos os interessados, já que o site apresentou instabilidade e falhas no sistema. Cada candidato poderia escolher até 2 vagas, especificando a ordem de preferência e o turno no qual pretendia estudar. A principal novidade deste ano é que os estudantes que forem selecionados em qualquer uma das 2 opções não poderão participar da lista de espera. Isso porque até 2018, quem havia passado na segunda opção poderia participar da lista e ter a chance de ser escolhido na primeira. A estudante Débora Nunes Belani, que tenta o curso de medicina, afirma que não gostou muito dessa mudança. Até o ano passado, a gente podia entrar numa segunda opção, ser chamado para uma segunda opção e fazer a reserva depois de vaga. Esse ano já não pode mais. Então, o que eu tive que fazer? Eu queria um curso numa faculdade, só que como eu comecei a ver que as notas estavam sumindo muito, eu fiquei receosa. Então, eu fui procurar outras faculdades, outras universidades. Eu me encontrei, ainda bem, eu achei uma faculdade que eu gostei bastante, que são as do Rio Grande do Sul. A matrícula dos selecionados deverá ser feita entre 30 de janeiro e 4 de fevereiro. Quem não for selecionado em nenhuma das opções poderá manifestar o interesse em participar da lista de espera a partir do dia 29 de janeiro até o dia 5 de fevereiro. Esses alunos serão convocados pelas próprias instituições de ensino a partir do dia 7 de fevereiro. 11h34, você está acompanhando aqui o Jornal da Manhã, segunda edição. Estamos no ar pelo YouTube e também pelo rádio. Você em todo o país, pela rede Jovem Pan News e agora também aqui em São Paulo, vai nos acompanhando. E ainda lá no YouTube tem a nossa transmissão com imagens, não para, sempre assim, a partir das 10 horas. Vamos juntos até o meio-dia. A gente continua trazendo para você as principais informações do dia lá no canal Jovem Pan News. E aproveito, se você está nos assistindo pelo YouTube, deixo o convite a você, se inscreva aqui no nosso canal. Já temos mais de 1.300.000 inscritos, é muita gente, mas se não é o seu caso, se você está acompanhando a programação da Jovem Pan, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, é bem fácil, você passa a receber as nossas notificações, atualizações, confere na íntegra todo o nosso conteúdo, as reportagens, comentários que você vê todos os dias aqui na Jovem Pan. Um outro destaque do noticiário nesta segunda-feira, além da tragédia em Brumadinho, a cirurgia do presidente Jair Bolsonaro, que está aqui em São Paulo nesse momento. Thiago Muniz, em frente ao Hospital Albert Einstein, de volta com as últimas informações. Diga, Thiago. Vitor, a gente continua em compasso de espera aqui no Hospital Israelita Albert Einstein, na região do Morumbi, em São Paulo. Ainda não temos informações oficiais nem da Secretaria de Comunicação da Presidência da República e nem do próprio hospital a respeito do andamento da cirurgia. Então, nós temos então que ela ainda está em andamento, vem desde por volta das 6h30 da manhã. A SECOM informou que por volta das 6h30 da manhã o procedimento começou e até agora nós não temos informações sobre o encerramento da cirurgia. Esse procedimento, ele contempla a retirada da bolsa de colostomia e a reconstrução do trânsito intestinal de Jair Bolsonaro. O presidente da República se internou na manhã de domingo, quando passou por exames e avaliação clínica. Ele está acompanhado da primeira-dama, Michele Bolsonaro, e também de 2 filhos, o vereador Carlos Bolsonaro e do filho, o deputado federal Eduardo
Eduardo Bolsonaro. Eles estão aqui, aliás, vale dizer que tanto Carlos quanto Eduardo postaram mensagens nas redes sociais antes do início da cirurgia, mas por enquanto eles seguem acompanhando o procedimento. Nenhuma mensagem foi publicada até agora. O presidente ontem, quando foi internado, divulgou um vídeo em redes sociais e falou de alguns temas. Primeiro, sobre temas que ele presenciou nos últimos dias, que ele acompanhou, por exemplo, a passagem dele e da equipe de governo pelo Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, que ele descreve como positiva para o país. Passamos uma semana em Davos, em contato aí com chefes de Estado, economistas, empresários do mundo todo. No meu entender, foi um sucesso. Tenho certeza, todos gostam do Brasil. O Brasil será uma grande nação, com toda certeza. O presidente se posicionou ainda a respeito do rompimento da barragem em Brumadinho. Jair Bolsonaro classificou o ocorrido como uma barbaridade e algo que afeta a todos os brasileiros. Retornamos da Davos, então, na madrugada de sexta-feira, e depois do almoço, aquela barbaridade lá em Brumadinho, Minas Gerais. Algo que afeta a todos nós e nós somos solidários. A recuperação pós-cirúrgica deve durar 10 dias. Nos primeiros 2, o paciente deve ficar em repouso absoluto. Depois disso, Bolsonaro reassume as funções de presidente da República e, se quiser, pode despachar de um gabinete que foi montado aqui no próprio hospital. Nestas primeiras 48 horas, o presidente da República, o cargo será exercido pelo vice-general Hamilton Mourão. Depois, a expectativa é que, se a recuperação for tranquila, correr tudo bem, ele seja então reinstalado, tenha Jair Bolsonaro reinstalados os poderes de presidente da República. Ele poderá, inclusive, dependendo da necessidade, receber ministros aqui no Hospital Albert Einstein. Essa cirurgia, ela contempla 2 possibilidades. Ela pode tanto ligar o tráfego do intestino grosso diretamente ao intestino delgado, ou poderia ser reconstruída, até com a ajuda de um grampeador cirúrgico ou a colocação de pontos, o tráfego do próprio intestino grosso. De qualquer maneira, a gente ainda aguarda alguns detalhes que devem ser fornecidos pelo porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rego Barros. Ele deve fazer um pronunciamento quando terminar o procedimento efetivamente, mas a gente repete, Vitor, ainda não temos informação oficial a respeito do fim do procedimento, do andamento da cirurgia. Então, desde as 6h30 da manhã, o presidente continua aí passando pela cirurgia. A gente acompanha, a qualquer momento voltamos com outras informações. Ok, o prazo então era de 4 horas, né, Thiago? Isso que foi divulgado inicialmente, né? Então, por esse prazo já deveria ter terminado, Vitor, mas ficou não em torno de 3 a 4 horas. Então, depois disso, nós tivemos aí, esse prazo venceu lá pelas 10h30 da manhã, né? Mas é uma estimativa. A gente sabe que uma cirurgia é um procedimento que, às vezes, ocorre complicações. Não estou dizendo que isso aconteceu, não estou fazendo qualquer prognóstico aqui, mas uma cirurgia é um fato sujeito a alguns procedimentos adicionais. Nós teremos, assim que tivermos a informação oficial, a gente informa aqui na Jovem Pan. Perfeito, aí o Thiago Muniz, direto do Hospital Albert Einstein. Obrigado pelas informações, Thiago. Agora, faltando 20 minutos para o meio-dia, a gente volta a Brumadinho, a repórter Vitória Bel, com as últimas informações. Oi, Vitória. Olá, Brown, bom dia aos ouvintes. Pois é, agora há pouco a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros deram uma coletiva agora há pouco para atualizar os números. A Defesa Civil atualizou aí o número de desaparecidos em 292, os localizados em 382 e os resgatados em 192. Os óbitos aí subiram para 60 e agora a gente tem o número de 19 corpos identificados. As informações são aí chanceladas pela Defesa Civil, pelo Corpo de Bombeiros, pela Polícia Militar e pela Polícia Civil. A Defesa Civil também alertou aí para a presença de pessoas em áreas condenadas, viu? E também alertou aí que as informações de pessoas desaparecidas e pessoas que estão sendo localizadas estão sendo afixadas na Estação Conhecimento, que é o local ali onde os familiares podem buscar informações de seus parentes, um local ali que é, na verdade, um complexo esportivo da Vale, que fica dentro da UPA aqui da cidade.
Mas, no entanto, ainda não há uma lista de desaparecidos consolidada. Então, o que as pessoas mais cobram por aqui é uma lista que seja consolidada de nomes de pessoas, de funcionários da Vale, de pessoas da população que mora aqui na cidade, uma lista que seja consolidada e que seja correta. Isso ainda não aconteceu e eles ainda não têm um prazo para divulgar essa lista. A Defesa Civil também disse aqui pra gente que as pessoas desabrigadas estão indo para hotéis. No entanto, ontem na nossa cobertura, quando a gente foi até o Parque das Cachoeiras, ver as situações ali desabrigados, a gente viu que muitos deles estão na casa de parentes e de amigos. Disseram que ainda a Vale não havia os procurado ainda para levar para esses hotéis. Lembrando aí que o número grande de desabrigados nos hotéis da cidade não cabem. Então a gente aí questiona para onde estão sendo levados essas pessoas desabrigadas. O tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Pedro Aihara, disse aqui que o trabalho que está sendo feito ali na zona quente, nas zonas ali onde foi invadida pela lama de rejeitos, está sendo feito um trabalho criterioso, inclusive devido à presença de matéria orgânica ali no local, né, animais inclusive. Ele esclareceu também uma informação que a gente tinha dado, que ele tinha sido passado para a gente, de que os aparelhos que vão ser utilizados, os aparelhos israelenses que vão ser utilizados para detectar pessoas, corpos por debaixo da terra, eles poderiam inclusive detectar a presença de celulares desligados. Essa informação foi corrigida e ele esclareceu que o aparelho celular deve estar ligado para ser detectado. Ele também disse que esses aparelhos israelenses conseguem detectar segmentos de corpos também, inclusive. No entanto, o tenente disse aqui pra gente que não há mais expectativas, não há expectativa de término de trabalhos, e disse também que o Exército Brasileiro trabalha de forma cooperativa para eles. Ele alertou aqui, a gente fez algumas perguntas com relação aos voluntários que haviam chegado aqui no local, bombeiros não militares, bombeiros civis que haviam chegado aqui, e segundo o relato deles, eles haviam sido expulsos, a ajuda deles havia sido negada. Ele alertou que, primeiramente, quantidade de voluntários não quer dizer qualidade de voluntários, e negou ter expulsado esses voluntários. Inclusive, disse que há voluntários que podem sim trabalhar fora da zona quente, mas na zona quente, só apenas militares, bombeiros militares podem trabalhar, segundo ele. Ele também contou que animais estão sendo retirados dos locais com a ajuda de veterinários. E ele disse aí uma coisa, fez um alerta aí pra gente, que na verdade ele acha que não há mais chances de sobrevivência, que as chances de sobrevivência são pequenas devido ao passar dos dias. O Major Santiago, da Polícia Militar aqui de Minas Gerais, também conversou com a gente em coletiva, e ele disse que todo o efetivo de alunos da Academia de Polícia Militar está ajudando ali na escolta da retirada das áreas de risco, e algumas pessoas, inclusive por aqui, têm reclamado de saques. Quando a gente visitou aquela área de desabrigados, muitas pessoas estão com medo de deixar ali a área próxima às suas casas, também por conta do perigo de serem saqueadas. Ele disse que a Polícia Militar já está trabalhando com relação a isso para evitar que esse tipo de coisa se repita, que esse tipo de coisa aconteça. Com você, Brown. E as equipes estão divididas por aí, Vitória? São vários grupos de trabalho, porque, diferentemente de um desastre aéreo, por exemplo, ou de um incêndio, de um deslizamento de terra, não há um único ponto de buscas, né? Então, o mar de lama se estendeu por uma área muito grande. Imagino que haja várias equipes trabalhando, né? Eles não estejam concentrados em um lugar só. Você que está acompanhando aí de perto a situação. As equipes estão divididas mesmo? São várias equipes? Como é que está funcionando? Isso mesmo, o Corpo de Bombeiros atua em vários locais, inclusive o tenente Pedro Aihara explicou aqui pra gente que os militares israelenses chegaram para auxiliar o Corpo de Bombeiros nas buscas ali naquela zona mais próxima, na zona quente, próxima onde a barragem estourou. Então é ali próxima àquela área administrativa que eles chamam, né, da Vale, onde havia o refeitório e onde eles acreditam que hajam ali o maior número de pessoas a serem encontradas. Então, naquele local, os militares israelenses irão atuar com o Corpo de Bombeiros, e dali para baixo, nos outros bairros que foram atingidos, nas outras comunidades, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais continua se dividindo em equipes para trabalhar, para tentar achar mais pessoas e mais vítimas dessa tragédia, Brown. Perfeito, é a repórter Vitória Bel, direto de Brumadinho. A nossa equipe continua acompanhando os desdobramentos dessa tragédia em Minas Gerais. Bom trabalho, ótimo início de semana para você, Vitória. E a Toyota aciona o recall de quase 388 mil carros aqui no Brasil por causa de problemas no airbag. Reportagem de Fernando Martins.
A Toyota convocou o recall de 379.689 veículos para substituição de bolsas de airbag. Os equipamentos da marca Takata estão trazendo problemas a diversas marcas, pois já foram registradas mais de 2 dezenas de mortes e vários feridos por falhas no dispositivo de deflagração das bolsas de ar. Com o recall, esses automóveis substituem os equipamentos por outros mais seguros. A montadora japonesa é uma das marcas que foram mais afetadas pela falha, que abrange unidades dos modelos Corolla, Fielder, Etios, Hatch Sedan, Hilux e SW4. Ao todo, devem ser trocadas 527.595 bolsas de ar nesta campanha que começa na segunda-feira. A Toyota informou que o serviço varia de 1h30 até 5 horas, dependendo do modelo. Desse modo, é necessário agendar a troca do airbag no site da marca ou pelo telefone 0800 703 0206. Segundo a montadora, é fundamental que os proprietários façam recall, pois o dispositivo deflagrador da bolsa inflável pode dispersar partículas metálicas durante o acionamento, que são potencialmente fatais ao condutor e passageiro em caso de colisão com o acionamento do airbag. Na Venezuela, Nicolás Maduro afirma que o opositor está violando a Constituição e nega que vá deixar o poder. Marcela Lorenzetto. Nicolás Maduro rejeitou o ultimato de países europeus e negou que vai convocar novas eleições na Venezuela. Em entrevista à CNN da Turquia, o presidente venezuelano disse ainda que está aberto ao diálogo com o opositor Juan Guaidó, mas declarou que ele está violando a Constituição do país. Na última semana, o líder da Assembleia Nacional se declarou presidente interino, em detrimento de Maduro. Juan Guaidó recebeu o apoio de grande parte da comunidade internacional, principalmente do presidente norte-americano Donald Trump. Apesar das intensas críticas aos Estados Unidos, questionado sobre a possibilidade de se encontrar com Trump, assim como fez o presidente da Coreia do Norte, Nicolás Maduro afirmou que a reunião era improvável, mas não impossível. É improvável, aunque não impossível. No sábado, os Estados Unidos pediram que o mundo escolha um lado na Venezuela. Reino Unido, Alemanha, França e Espanha deram um prazo de 8 dias para o governo venezuelano convocar novas eleições limpas e democráticas. Maduro retrucou dizendo que a Europa tem uma posição arrogante e prepotente, além de estar de joelhos a Donald Trump. Venezuela é vítima de uma agressão continuada. Toda Europa está de rodillas a Donald Trump, toda, es así de sencilla. Y sobre todo en el tema Venezuela. Alvo de críticas externas, o processo eleitoral venezuelano foi elogiado por Maduro. Ele garantiu a confiabilidade do último pleito que o reelegeu presidente. Neste domingo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, juntou-se a Estados Unidos, Canadá, Brasil e outros países da América Latina que reconhecem Juan Guaidó como presidente interino do país. Por outro lado, Rússia, China e Turquia demonstraram apoio ao regime de Maduro na Venezuela. São 11h49. Um resumo para você, as 10 principais notícias desta segunda-feira, hora do nosso Top 10. Tragédia em Brumadinho. Buscas por sobreviventes seguem pelo 4º dia em Minas Gerais, agora com a ajuda de militares israelenses. Vale, mineradora suspende o pagamento de bônus a executivos e dividendos a acionistas. Minas Gerais, Instituto Iotim permanece fechado até o dia 31 de janeiro em solidariedade à comunidade de Brumadinho. Governo, gabinete de crise sobre tragédia de Brumadinho se reúne no Palácio do Planalto nesta segunda-feira. Ceará sob alerta. Estado registra o 26º dia de ataques criminosos. Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio de Janeiro, é submetido a uma angioplastia após sofrer princípio de infarto. Mais uma lesão. Neymar sofre nova fratura no 5º metatarso do pé direito. SISU 2019. Ministério da Educação divulga hoje as listas de aprovados em primeira chamada nas universidades públicas participantes do Sistema de Seleção Unificada. Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, rejeita o ultimato de países europeus e diz que está aberto ao diálogo com Juan Guaidó. Desastre natural. Tornado deixa ao menos 3 mortos e mais de 170 feridos em Cuba.
Agora são 11h51 e o Corpo de Bombeiros de Botucatu identificou 2 corpos que foram vítimas de um afogamento nesse final de semana. Informação que chega de Bauru com Alexandre Pitoli. Bom dia para você, Pitoli. Bom dia, Vitor Brown. Bom dia, amigos da PAN que acompanham a segunda edição do Jornal da Manhã. Vitor, o Corpo de Bombeiros de Botucatu localizou no meio da tarde deste domingo o segundo corpo, vítimas de um duplo afogamento ocorrido na tarde de sábado na Cachoeira Véu de Noivas, em Botucatu. O primeiro corpo foi encontrado pela manhã. Era de Leandro Costa, de 26 anos, morador de Botucatu e natural de Diadema, na região do ABC. O segundo corpo é encontrado à tarde, um garoto de 22 anos, Wilson do Amaral, morador de Itapevi, região metropolitana de São Paulo. Ambos tentaram ajudar uma senhora que se afogava na cachoeira e se afogaram. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan. Agora são 11h52 e girando a nossa reportagem, o destaque agora é de Daniel Lian. Um grupo de 56 deputados federais, estaduais e senadores em primeiro mandato passará pelos bancos das salas de aula antes de assumir cadeiras no Legislativo em 2019. O curso de gestão estratégica para mandatos oferecido pelo Renova BR, entidade de formação de novas lideranças que elegeu 17 candidatos neste ano, tem na grade de palestras o funcionamento da Câmara, o regimento interno e o cotidiano do Congresso. É quase o beabá da vida de um parlamentar. O objetivo é qualificar os novos deputados e senadores que estão ingressando no sistema, segundo o empresário Eduardo Mufarrege, fundador do Renova BR. Para ele, os entrantes chegam despreparados e levam pelo menos 6 meses para se situar. Mufarrege faz até uma analogia salientando que no parlamento brasileiro há um monte de deputados zumbis e os novos devem fazer a diferença e desempenhar da melhor forma o seu papel para que o dinheiro do contribuinte não seja desperdiçado. A gente sabe que no Brasil um deputado custa muito caro e um deputado que trabalha pouco ou trabalha mal, para a sociedade custa mais ainda. Então a gente construiu esse módulo de mandato em conjunto com o INSPER, que é a instituição de ensino talvez de maior reputação no nosso país atualmente, para fazer com que esses deputados e senadores possam conduzir seu trabalho da forma mais eficiente possível, entendendo o funcionamento das casas, funcionamento do processo legislativo, direito constitucional e quais são os grandes temas que a sociedade brasileira precisa endereçar e debater nos próximos anos. Por exemplo, no nosso próximo encontro, um dos temas a serem debatidos será a reforma da Previdência, para que, enfim, esse tema possa ser aprofundado e que possa ampliar-se a compreensão sobre a necessidade desse debate na política brasileira. Além disso, a gente estendeu o convite também para deputados que não participaram do projeto do Renova na sua fase inicial e recebemos uma adesão muito alta, o que mostra que existe um interesse genuíno dessa nova classe política que representa a renovação em melhorar as suas condições de trabalho, em melhorar as suas condições de impacto para que possam fazer com que os seus mandatos sejam mais eficientes, mais objetivos e que o dinheiro público a partir daí não seja desperdiçado. Quem já vive o dia a dia da casa há anos dá conselhos aos calouros. O deputado do DEM da Paraíba, Efraim Filho, desde os 27 anos na Câmara e indo para o 4º mandato, aponta que o fundamental é se balizar pela coerência. Que é importante, primeiro, ter uma bandeira. Não adianta ser generalista, querer tratar de tudo. É saber escolher naquilo que você é bom e cuidar disso com muito cuidado, se aprofundando para virar uma referência para a sociedade, para a imprensa, ao tratar e abordar aquele tema. Segundo, é preciso ter princípios, é preciso ter valores, é preciso ter coerência naquilo que você defende, saber escutar, para poder assim ter sempre uma opinião bem formada sobre aquele tema. Terceiro, é preciso habilidades de comunicação. Hoje a política tem muito a ver com comunicação e muitos dos que estão chegando conhecem isso de perto. Na política, assim como em outras atividades, é sempre bom saber onde está pisando. Para debutantes, então, nem se fale. O deputado federal pelo Novo de Minas Gerais, Thiago Mitrô, estreia indicando que, como em qualquer profissão, é imprescindível se especializar e o curso contribui para enfrentar a nova rotina
com mais conhecimento. A gente, para qualquer profissão, antes de começar a exercer essa profissão, normalmente a gente tem um treinamento para isso, seja faculdade, um curso técnico ou mesmo treinamento interno na empresa onde a gente vai trabalhar, para a gente poder chegar na nova função já sabendo um pouquinho mais sobre como exercer aquela função. E para parlamentar, para deputado, não é diferente. Tem um monte de coisa que a gente precisa aprender sobre o processo legislativo, sobre como funciona a Câmara, funciona a relação entre os poderes. Foram convidados todos os políticos eleitos para seu primeiro mandato no Congresso Nacional, independente do partido ou origem. O custo por aluno pelos 2 módulos de capacitação foi estimado em R$ 8.300, mas a ideia é que a experiência saia de graça para todos da turma, já que foram contemplados com bolsas patrocinadas pela entidade. Basta assistir a 75% das aulas para ficar dispensado do pagamento. Quem descumprir o requisito terá que desembolsar o valor integral. A ajuda de custo abrange ainda passagens aéreas, traslados, hospedagem, material didático e alimentação. Tudo isso já pode servir como um teste para saber se o futuro parlamentar irá comparecer às sessões da casa. Agora são 11h57, a gente encerra por aqui o Jornal da Manhã, segunda edição, agradecendo a você pela companhia, pelo carinho da sua audiência. A qualquer momento, outras informações sobre a tragédia em Brumadinho. A Jovem Pan continua acompanhando todas as informações que chegam de Minas Gerais com a nossa equipe. Bom dia para você, um ótimo início de semana, até mais. Jovem Pan News.